Bom, então, boa noite para todos. Essa então é a aula número 6 do curso de Empreendedorismo em TI do Instituto de Computação, onde a gente vai estudar aspectos relacionados à parte administrativa das empresas. Especificamente hoje vamos falar sobre a estrutura jurídica de uma empresa e sobre as formas de participação acionária nas empresas, né? O nosso tópico hoje ele é um pouco fora digamos, dos aspectos mais técnicos que a gente tem conversado nas últimas aulas, né, sobre produtos, sobre mercado, sobre o perfil do empreendedor, essas coisas todas. Então hoje o tópico é um tópico mais longe assim do nosso métier mais técnico de computação. E é por isso mesmo que ele é importante, né, em várias iniciativas que eu me envolvi relacionadas a empreendimentos, startups, era sempre uma coisa que a gente tinha mais dificuldade de lidar e de entender. Felizmente a gente tinha gente por perto que entendia desse assunto e ajudava a gente a resolver essas questões, mas é sempre uma questão um pouco mais complicada para a gente, que é da área mais técnica de computação, né? Por conta disso mesmo, essa semana chamei aqui para a gente conversar, né, para a nossa sessão de perguntas, uma pessoa que não é da área técnica de computação, pelo contrário, é um advogado, né? O Luiz Melgarejo, o Melga, né? Vocês estão vindo falando ele de Melga, todo mundo chama ele de Melga. Que é o diretor de assuntos legais da Jus Brasil, né, que é uma startup, porque vocês também da área legal, mas é uma startup de tecnologia voltada para advogados. Mas o Melga, ele é o cara que cuida da parte toda a parte jurídica da Jus Brasil. Então ele vai vir aqui hoje mais tarde, né, quando a gente avançar aqui na aula, conversar um pouco sobre esses assuntos, a gente aprender um pouco com ele sobre a experiência dele na parte legal ligada a startups, tá certo? Bom, então na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre começando falando aqui um pouco sobre esses conceitos de fundadores, co-empreendedores e capital das empresas, das startups. Bom, o começo de uma empresa de empreendimento, principalmente no caso de empreendimento de TI, é uma ideia ou o reconhecimento de uma oportunidade por parte de um ou poucos indivíduos. Esses indivíduos, né, que iniciam a ideia, que reconhecem a oportunidade, são chamados de fundadores, né? O pessoal, até mesmo no Brasil, o pessoal costuma usar o termo founder, que é o mesmo termo usado no mundo inteiro para se referir aos fundadores, mas founder e fundador é a mesma coisa. Agora, é muito raro, na realidade é muito difícil, né, que esses indivíduos possuam sozinhos todas as habilidades, conhecimentos, credibilidade ou recursos para desenvolver um negócio viável em cima de uma ideia ou de uma oportunidade, né? Geralmente, esse fundador, ou esses poucos fundadores, eles precisam recrutar outros indivíduos, ou entidades, ou empresas, né, para fornecer os requisitos necessários para iniciar um empreendimento de sucesso. A gente vai falar um pouco sobre isso na aula de hoje, como é que isso acontece, como é que você estrutura uma empresa, dado que essa necessidade existe, né? Quer dizer, ninguém vai fazer uma empresa de sucesso sozinho. Embora seja possível você ter empresa sozinho, a gente vai ver hoje aqui, dificilmente uma empresa de sucesso, de abrangência, de alcance, né, que vai fazer a diferença na vida das pessoas, vai ser tocada por uma pessoa sozinha. Bom, então essa aproximação, esse recrutamento dessas pessoas, ele pode ser, claro, feito pela contratação de empresas ou pessoas, se os fundadores da empresa têm recurso para isso. Geralmente não é esse o caso em startup. Geralmente você não tem recurso para contratar pessoas, né, para pagar pessoas, ou pelo menos o volume e a diversidade de pessoas que você precisa para o negócio ir para frente e prosperar. Então, no caso das startups, tipicamente, indivíduos com habilidades, conhecimentos e credibilidade trazidos para o empreendimento
são três empreendimentos dando oportunidade de compartilhar do sucesso resultante. Então você oferece a participação, você traz essas pessoas e dá em troca, né, a possibilidade das pessoas compartilharem do sucesso resultante dessa empresa. Né? Quando eu estou falando de sucesso resultante, claro, eu estou falando de compensação financeira de alguma forma, né? Mesmo que não seja em termos de dinheiro exatamente, monetário, mas de alguma maneira as pessoas que você está trazendo para o empreendimento para te ajudarem ao empreendimento ter sucesso, eles devem compartilhar, assim como você fundador, do sucesso resultante dessa empresa, né? De alguma forma a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, geralmente, nesse caso, esses indivíduos, as pessoas que estão trazendo, eles vão receber o direito de participação acionária no empreendimento, em vez de compensação e pagamento que poderiam receber no mercado. Então, geralmente a gente vai usar o termo coempreendedores para essas pessoas, né? Elas vão te ajudar no empreendimento em troca de participação acionária, né? E não majoritariamente compensação e pagamento. Embora possa ter compensação, possa ter pagamento, mas digamos, o atrativo, o benefício maior, né, da participação dessas pessoas no teu negócio é que elas vão se tornar coempreendedores e ter, portanto, participação acionária no teu negócio, né? E claro que a participação relativa de cada um depende do valor da contribuição. Depende de vários fatores, qual que é o benefício que você está trazendo, em que momento do desenvolvimento da empresa você entrou, se foi logo no começo, se foi quando a empresa já estava mais adiantada, ou seja, tinha menos coisa para fazer, a sua contribuição é menor, né, do que no começo, que é fundamental. Então depende de vários fatores aqui, a gente vai falar sobre alguns deles aqui na nossa conversa de hoje. Bom, além disso, além das pessoas que vão, digamos, fornecer o seu talento, o seu esforço, dedicação, o seu conhecimento para a empresa, o empreendimento, em algum momento, ele pode precisar de capital, pode precisar de dinheiro mesmo, né, para investir no seu desenvolvimento. Porque, por exemplo, se você precisa comprar equipamento, né, dificilmente a empresa que vai vender o equipamento, ela vai querer participação acionária da sua empresa, ela quer vender o equipamento, né? Ou outra empresa que presta um serviço qualquer, um serviço de contabilidade, por exemplo, às vezes você vai precisar de dinheiro mesmo para pagar esses serviços, esses bens que você quer, por exemplo, aluguel da sua sede, né? Às vezes vai precisar de dinheiro mesmo, né? Então, em troca do capital que você precisa para fazer a sua empresa avançar e pagar as despesas e fazer as coisas acontecerem, você também pode dar participação acionária, né? Então, não só o trabalho, o esforço, o talento das pessoas pode ser trocado por participação acionária na empresa, mas também capital, também dinheiro pode ser em troca de participação acionária. Nesse caso, a empresa ou a pessoa que vai dar o capital para você fazer as suas coisas e em troca de participação acionária é chamado de investidor, né? Então, um cara que investe dinheiro ou capital na tua empresa para fazer as coisas acontecerem. Escolhas fundamentais feitas por empreendedores podem ser críticas para a sua capacidade de atrair interesse de coempreendedores ou de fontes de capital, né? Então é importante que as escolhas corretas sejam feitas para poder atrair as pessoas corretas para o seu negócio, para ajudar no sucesso do empreendimento, tá certo? A gente vai falar um pouco sobre isso na aula de hoje. Bom, vamos começar falando sobre como é que é constituída juridicamente uma empresa que vai ser formada por várias pessoas, né? Por um fundador e pelos seus co-empreendedores, né? No Brasil existem então a estrutura jurídica de uma empresa ela vai depender da legislação de cada país ou de cada região, né? Se vocês forem ver o nosso livro-texto, o livro do Dunning, ele fala muito sobre a estrutura jurídica na lei americana, né? Detalhadamente, né? Tem o capítulo 7 do livro, é muito detalhado sobre como é que são as estruturas jurídicas das empresas americanas, das sociedades americanas. E o que a gente vai discutir aqui é como é que isso acontece junto à legislação brasileira. Lá no finalzinho da aula, nos slides, também tem lá referências sobre informações sobre como é que são as estruturas jurídicas brasileiras. Tem casos bastante complexos. Eu vou dar só um apanhado aqui geral para explicar para vocês como é que funciona.
De fato, no Brasil existem mais de 20 tipos de natureza jurídicas, de estruturas jurídicas de empresa. Ela pode subir. As mais comuns são essas 5 que eu estou mostrando aí. Aí tem a referência de onde é que eu achei essas informações para vocês depois olharem se quiserem. Então tem o empresário individual, o EI, ou tem uma variação dele que é o MEI, que é o microempresário individual. Empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. Sociedade simples, sociedade empresária limitada, LTDA. Sociedade anônima, SA, que pode ser de capital fechado ou aberto. A gente depois vai ver algumas desses tipos aqui, mas existem outras tantas, né? Ao todo, pela legislação brasileira, tem 20 tipos de natureza jurídica, com várias diferenças. Essas 5 são as que a gente vai encontrar mais por aí, as empresas sendo abertas, tá certo? Depois a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Em 2019, foi criado um regime especial para startups que é chamado de Empresa Simples de Inovação, também chamado de Inova Simples. Referência 2 aqui do nosso slide, ele mostra um artigo que fala sobre Inova Simples, que é basicamente a mesma coisa que uma sociedade limitada, só que tem algumas vantagens para desburocratizar e simplificar a abertura, desenvolvimento e até mesmo encerramento das empresas de inovação. Então, em 2019 foi criada então essa modalidade que é utilizada hoje por muitas startups. Bom, agora, independente de como é que essas empresas são formadas, como é que a estrutura jurídica dessas empresas são formadas, uma coisa muito importante que a gente precisa entender sobre as empresas é a questão da propriedade das empresas e sobre a responsabilidade dos fundadores e dos proprietários, né, dos investidores, participantes dessa empresa perante ela, né, uma vez que a empresa é criada juridicamente e perante o governo. Então, a gente já viu que uma empresa é normalmente de propriedade de um ou mais indivíduos ou de entidades. Por exemplo, eu posso ter empresas que são donas de empresa, né? Cada uma dessas empresas faz uma contribuição ou investimento em troca de participação acionária, que é uma porcentagem da propriedade, né? Então cada um tem um pedaço, tem uma porcentagem daquela empresa. Então considera a empresa 100%, um tem 10%, outro tem 80%, outro tem 10%, de tal maneira que no final das contas a gente tem 100% fechando, né? Às vezes não fecha 100%, depois que eu vou explicar porque que tem casos em que não fecha 100%, pode ser menos do que isso, né? Então os indivíduos e entidades que iniciam formalmente empreendimentos, a gente já viu, são chamados de fundadores, e em geral os indivíduos que possuem empreendimento, os vários pedaços do empreendimento, são chamados de proprietários, titulares, né? Vocês vão ver que na lei a gente vai ver muita palavra titular, ou participante do capital. Os indivíduos ou entidades que fazem contribuições para o negócio depois de formado são chamados de investidores ou credores do negócio, né? Bom, a estrutura legal de uma empresa, a gente vai ver depois exemplos de estruturas legais da legislação brasileira, ela pode afetar o negócio de várias maneiras. Por exemplo, uma coisa muito importante é a estrutura legal, ela afeta qual que é o risco potencial daquela empresa, daquele negócio para os participantes. Também vai definir, né, vai afetar qual que é o potencial de crescimento. Quais são os benefícios legais que essa empresa tem direito, né? Como que é a tributação da empresa sobre os responsáveis? Como é que é pago o imposto? Como é que as suas maneiras de pagar imposto dessa empresa, o quanto ela paga de imposto? E tipo de estratégia de saída. No contexto aqui de empreendedorismo, sempre que eu falar de estratégia de saída, eu estou falando da saída dos fundadores ou investidores ou empreendedores do negócio, né? Então como é que eu saio do negócio levando algum benefício para mim? Por exemplo, quando eu vendo minha parte na empresa, né, ou quando eu vendo a empresa inteira, né? Então os tipos de estratégia de saída também estão relacionados com o negócio. Mais na frente, acho que é a aula 9, a gente vai falar sobre estratégia de saída de empresa. Depois vamos falar sobre isso com bastante detalhe. Hoje não vamos conversar muito sobre isso. Então, agora, além dessas coisas todas, uma das principais considerações que a gente precisa entender sobre participação em empresas é qual que é o tipo de responsabilidade dos indivíduos envolvidos com a empresa, né? A responsabilidade perante a lei mesmo, perante o governo, né? Então, existem basicamente duas formas de responsabilidade. Uma é a chamada responsabilidade ilimitada,
e a outra é a responsabilidade limitada. Então, ilimitada e limitada. Sem limite e com limite, né? No caso da propriedade ilimitada, os proprietários eles são pessoalmente responsáveis pelas dívidas, obrigações e passivos do empreendimento, né? Os bens pessoais dos proprietários, né, dos titulares da empresa, são passíveis de uso para dívidas, obrigações e responsabilidades. Na linguagem jurídica, né, o pessoal diz que os sócios são solidariamente responsáveis pelas obrigações do negócio, né? Então você, a sua responsabilidade como indivíduo é total com relação à empresa. Veja que isso é importante perceber, né, que essas responsabilidades ela também inclui ações tomadas por um funcionário ou um sócio, mesmo sem envolvimento ou conhecimento por parte do proprietário. Então, por exemplo, se um funcionário ele comete uma fraude pela empresa e essa empresa é punida e tem que pagar uma multa, se a sua responsabilidade é ilimitada, o seu patrimônio, os seus bens, né, eles também podem ser usados para quitar essa dívida, para pagar essa multa, o que for. Então esse tipo de responsabilidade é chamado de responsabilidade ilimitada, sem limite, certo? Porque os seus bens pessoais, a sua vida pessoal, suas coisas, né, suas propriedades estão envolvidas nessa história, tá certo? Bom, é claro que isso é um problema, né, em muitos casos, porque às vezes você não tem um controle sobre o que os funcionários, o que os seus sócios estão fazendo. Então, para evitar isso, há muito tempo atrás se criou as empresas de responsabilidade limitada, né, com limite, né? Esse tipo de responsabilidade de empresa, né, ele limita a exposição da responsabilidade dos proprietários aos ativos específicos ligados ao empreendimento, protegendo seus outros ativos. Então, a única coisa que corre risco na propriedade, na responsabilidade limitada, com limite, é a sua participação na empresa. Os seus outros bens não correm risco. Então, se você tem, por exemplo, algum dinheiro investido na empresa, se a empresa vai à falência, você perde aquele dinheiro investido. Mas isso não vai colocar em risco os teus outros investimentos, a tua casa, o que se você tiver no teu nome, né, como pessoa física, isso não vai ser colocado em risco, não vai ter esse risco. Tá certo? Então é chamada responsabilidade limitada, com limite. Veja que a importância da responsabilidade limitada, com limite, é que ela viabiliza a participação de investidores que podem injetar capital na empresa em troca de participação acionária sem ter que expor seu patrimônio pessoal ou empresarial para satisfazer as dívidas e obrigações, né? Veja, se no caso da participação ilimitada, né, sem limite, o investidor na tua empresa, ele estaria exposto ao risco da empresa. Então você não ia conseguir investidor nenhum para tomar risco na sua empresa, ou esse risco ia ter que ser muito, muito alto, né? O preço que você estaria pagando de participação acionária para receber esse investimento seria muito alto. Por exemplo, pensa num investidor muito rico, né? Esse cara tem muito mais a perder do que um investidor pobre. E essa participação ilimitada, né, sem limite, ele equalizaria o risco do cara rico e do cara pobre que estão sem muito dinheiro que estão investindo, né? Então, na prática, a maioria das empresas, né, que a gente vai formar, que a gente está preocupado em formar, justamente para permitir depois a participação de outras pessoas, de outros investidores, de outros, enfim, sócios, justamente de responsabilidade limitada, né? Por isso que vocês vão ver, sei lá, fulano de tal e companhia limitada, né? Vocês vão sempre ver se limitada porque o risco, né, a responsabilidade dos fundadores, dos sócios, dos empresários, dos investidores, ela é limitada, ou seja, ela se limita àquela participação que o titular daquela participação ele tem naquela empresa. Os seus outros bens, seus outros negócios, eles não estão passíveis de responsabilidade, tá certo? Isso é super importante e é o que de fato move o capitalismo hoje em dia, né? Se não fosse isso, não existiria a participação de capital nas empresas, né? Seria muito difícil essa participação. Uma coisa importante, pessoal, é que apesar disso, como a gente vai ver daqui a pouco um exemplo, a responsabilidade ela continua existindo no caso de má-fé. A gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco, depois eu vou falar um pouquinho.
Bom, se a gente for ver na legislação brasileira, eu trouxe aqui alguns exemplos de responsabilidade ilimitada sem limites versus limitada com limite. O exemplo aqui que eu estou trazendo é o microempresário individual, ou MEI, o empresário individual, ou EI, e empresa individual de responsabilidade limitada, chamada EIRELI. Tá certo? Então são 3 tipos de estrutura jurídica de negócios que a legislação brasileira permite. No caso dessas 3, MEI, EI e EIRELI, né, em todos os casos são para empresas que não têm sócios, tá certo? São para empresas individuais onde eu só tenho um titular, tá certo? Eu trouxe aqui só de exemplo, embora muitas vezes não vá servir para a gente, né? Daqui a pouco eu vou explicar a que seria mais apropriada para o nosso caso aqui. Então, em todos os casos, tanto MEI, EI e EIRELI, né, eu só tenho um titular, não tenho sócio, tá certo? No caso da MEI e EI, a responsabilidade é ilimitada pelas obrigações da empresa, tá certo? Então é aquele caso de responsabilidade ilimitada. E no caso da EIRELI, a responsabilidade é limitada pelas obrigações da empresa, né? Como agora eu tenho responsabilidade limitada, quer dizer, os bens na EIRELI, os bens do sócio, aliás, do titular, eles não estão disponíveis caso haja algum problema de insolvência da empresa, né? A empresa vá à falência, deva pessoas, deva empregado, deva o comércio, né? O mercado. Para que exista uma EIRELI, é preciso ter um capital social mínimo de 100 salários mínimos para abertura. Então a empresa precisa ter um capital, já que eu não posso dispor dos bens do sócio para, por exemplo, cobrir as despesas da empresa. No caso do MEI, tem o limite de faturamento anual de 81 mil e no caso do MEI, 4,8 milhões. No caso do MEI, né, são isentos de tributos federais, ou seja, se você é MEI, é um microempreendedor individual, você não paga imposto de renda, nem PIS, nem COFINS, nada disso. Então vejam como é que a estrutura da empresa é determinante em vários fatores, né? Quer dizer, qual é o tipo de responsabilidade, qual é o limite de crescimento da empresa e quais são a tributação que eu estou sujeito, né? No caso do MEI e EIRELI, não interessa muito para a gente, porque a gente está preocupado com empresas que vão crescer, que precisam de sócios para crescer, né? Então, nesse caso, o mais adequado é usar uma sociedade, um tipo de empresa que em sociedade, né? Uma chamada sociedade, onde eu permito participação de outras pessoas de sócios, né? Então, 2 exemplos que tem na legislação brasileira são a sociedade simples, chamada de simples, e a sociedade empresarial limitada, né? Chamada aqui de LTDA. Nesse caso, diferente daquelas que a gente viu ainda agora, do MEI, EI e EIRELI, ambos os tipos são compostos por 2 ou mais sócios. Então, para você abrir uma sociedade, você precisa ter, claro, sócios. 2 ou mais, tá certo? No caso do simples, a responsabilidade é ilimitada pelas obrigações da empresa. Esse é o caso, por exemplo, de empresas que fazem simples prestação de serviço, como, por exemplo, médicos, engenheiros, advogados, né, se juntam, ou dentistas, né, para prestar serviço. Né? Então eles podem abrir uma empresa chamada Sociedade Simples. No caso da LTDA, né, a responsabilidade é limitada pelas obrigações da empresa. Então os sócios eles vão ter uma atividade própria de uma empresa, nesse caso, né? Vão poder vender produto, prestar serviço, tudo o que for. Né? É uma empresa de fato. Então o mais normal para as empresas que a gente fala aqui, né, nas startups que a gente está falando, em geral, as empresas de responsabilidade limitada, né? São as LTDA. Né? De novo, é importante entender que apesar das sociedades limitadas elas terem a limitação de que os sócios têm responsabilidade limitada sobre as obrigações da empresa, é importante notar que os indivíduos não escapam à responsabilidade por conduta imprópria, simplesmente porque a entidade comercial também estava envolvida. Né? Trouxe aqui um exemplo para vocês, um exemplo muito famoso, do Ike Batista, né? Vou passar aqui esse videozinho para vocês, está em português. Me digam que se vocês estão escutando o áudio, se não tiverem eu ajusto aqui. Vamos lá? Estão escutando? Alguém me ajuda aí, estão escutando o áudio? Sim, professor. Então, beleza. O empresário Batista foi preso pela segunda vez pela Polícia Federal na acusação de manipulação do mercado de capitais para irrigar um esquema criminoso que está comandado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Batista foi preso
acusado de ter usado uma empresa offshore no Panamá para comprar e vender ações de empresas e com isso inflar o valor delas e ter lucros indevidos. Essa é mais uma fase da Operação Lava Jato, que foi denominada Segredo de Midas, que é uma referência ao deus grego que tudo que ele tocava virava ouro. A operação ela partiu da delação premiada do banqueiro Eduardo Paes, que era dono de um banco chamado PagBank no Panamá. A prisão do Ike, que é temporária, foi determinada pelo juiz Marcelo Bretas. Na sua decisão, o juiz Marcelo Bretas citou que o Ike transferiu uma parte relevante do patrimônio dele para os filhos, o Ali e o Thor, como uma forma de tentar mascarar e enganar os credores. Thor Batista, que é o primogênito do Ike, filho dele com a Trisnuma de Oliveira, já tinha sido alvo de um bloqueio determinado pela Justiça de Minas, no valor de 778 milhões, por conta de dívidas das empresas da família. O Olim Batista, que é o segundo filho do Ike, Paulo de Oliveira, trabalhava como DJ atualmente. O Ike, vale lembrar, ele já tinha sido condenado pela Lava Jato em 2017 por corrupção ativa e lavagem de dinheiro ligada a esse esquema do governo Cabral. Ele vinha cumprindo prisão domiciliar e tinha sido submetido a uma multa milionária. Me perguntaram muito sobre criptomoedas. Muito bem. Minha opinião sobre as criptomoedas é o seguinte: é que vale muito e vai prevalecer e vai sobreviver e é o futuro. Eu vou aqui no YouTube aproveitar e falar da minha visão do que vai acontecer no Brasil como um todo, o que vai acontecer muito aqui no Rio de Janeiro. Esse é mais um capítulo de uma trajetória de ascensão e queda do Ike Batista. Ele chegou a ser o sétimo homem mais rico do mundo, segundo a conceituada revista Forbes. Mas desde que as empresas se endividaram e ele começou a ser acusado de manipulação de mercados, a fortuna do Ike declinou totalmente. Além de empresário, o Ike tinha uma vida de celebridade, circulava com desenvoltura no meio social do Rio de Janeiro, inclusive com personalidades como o governador Sérgio Cabral. Os investimentos da carreira do Ike variavam entre vários negócios, desde pré-sal até a rede hoteleira. Desde que caiu em desgraça, o Ike teve que se desfazer de vários bens que foram doados justamente para pagar dívidas dele. Recentemente, uma Lamborghini e uma lancha de luxo do empresário foram ser vendidos para justamente pagar essas dívidas que ele contraiu. Mas o Ike ele também vinha ensaiando uma volta por cima recentemente. Ele dizia que estava de olho em novos negócios, poderiam gerar muito dinheiro, e inclusive tinha voltado a interagir com os seguidores dele no Twitter, que era uma marca da fase mais áurea, né, do empresário. Ele sempre respondia a todo mundo nas redes sociais. Mais ou menos um mês, inclusive, indicado por um seguidor, ele mandou um carinhoso abraço para a Polícia Federal, dizendo que eles faziam um excelente trabalho. Provavelmente ele não imaginava que um mês depois estaria sendo visitado pela Polícia Federal numa situação um pouco desagradável. Bom, então como vocês podem ver, né, é um caso clássico, né, da pessoa física que foi responsabilizado criminalmente por fraudes que cometeu na empresa, né? Então, embora a empresa fosse de responsabilidade limitada, né, como a gente já viu aqui, ainda assim o empresário, aí, o Ike Batista, ele foi condenado, né, e respondeu pena, tá de volta à cadeia, por ter cometido atos que são ilegais junto da empresa, né? Então não é porque o cara tem uma empresa que está fazendo as coisas através da empresa que ele está totalmente responsável. De novo, isso explica um pouquinho também a semântica da responsabilidade limitada, né? E tipicamente juízes estão sempre de olho nisso aqui e nos Estados Unidos mais ainda, né? Bom, um outro tipo de empresa que é bastante comum e que vai acontecer geralmente quando a empresa já ganha um determinado porte é a chamada sociedade anônima, né? Nesse caso, a empresa ela tem o seu capital dividido em partes que são chamadas em geral de ações. Em inglês usa o nome stocks, né? Também é de responsabilidade limitada ao capital das suas ações. Mas a grande diferença aqui da sociedade anônima é que nesse caso essas empresas elas podem captar recursos com facilidade por meio de vendas de ações, né? Então, em vez de eu negociar a participação caso a caso com indivíduos, né, e ter várias maneiras de participação, depois a gente vai até falar um pouco sobre isso, eu vendo ações, eu vendo parte unidades da minha empresa divididas em ações, sendo que cada ação dessa vai ter um valor, esse valor é determinado pelo mercado. Existem basicamente dois tipos de sociedade anônima, né? As de capital fechado,
onde as ações são negociadas somente de forma privada, ou seja, uma empresa ou um indivíduo negocia e compra determinado número de ações da empresa, ou de capital aberto, né? Nesse caso, as ações são negociadas no mercado de bolsa, mercado de valores, imobiliários, na bolsa de valores, e qualquer investidor pode adquirir, né? A abertura de capital das empresas, sociedade anônima, geralmente é um evento bastante importante na vida das empresas. O pessoal chama de IPO, né? Quando você coloca as ações à venda a primeira vez na bolsa de valores. Eu trouxe aqui um vídeo. Onde é que está aqui? Deixa eu achar aqui o vídeo. Ah, está aqui. Trouxe aqui um vídeo. Vou até adiantar um pouquinho sobre a Melius, né, que abriu capital em novembro de 2020, né, e aqui está o fundador, o founder da Melius, o Israel, falando sobre Israel Simon, falando sobre como que a Melius entrou na bolsa de valores, como é que ela se tornou uma empresa sociedade anônima de capital fechado para uma empresa de capital aberto. Ele vai explicar aqui como é que as coisas funcionam, de onde é que veio a ideia. É bastante interessante o vídeo. Esse vídeo é um pouquinho mais longo do que o normal. Geralmente eu coloco os vídeos com 4 ou 5 minutos. Esse aqui tem 7, então vai demorar um pouquinho mais, tá? Mas tenham paciência que é interessante o processo inteiro aqui. Essa é uma entrevista que ele deu para aquele site do Primo Rico, né, que é um investidor bastante famoso e popular aí no Brasil. Vamos ver aqui. Se a gente estiver escutando o som, me falem, tá? Isso. Vamos lá. Começando de... Vamos fazer um IPO. Assim. Beleza. Tomamos a decisão de fazer o IPO e a gente tem que fazer, de um lado, uma parte burocrática de contratar. Lembre-se, a IPO, então, é a abertura do capital da empresa para investidores na bolsa de valores, né? Ou seja, a empresa vai deixar de ser de capital fechado para ser uma empresa de capital aberto. Advogados, enfim, auditoria, de contratar os bancos, né? Mas antes da motivação, você falou, puta, vamos fazer um IPO ali, como que foi? Beleza, a gente já estava no momento de estudar novas formas de financiamento, né? De captar recursos para continuar crescendo. E muito por conta da estratégia acertada do cartão de crédito, que estava fazendo a gente crescer em serviços financeiros, a gente queria levantar capital para continuar crescendo e crescer mais rápido, né? E uma das alternativas, aliás, a gente não achou que fosse uma das alternativas, né? Porque não existia praticamente startups, né, na bolsa brasileira. Nós não achávamos que o IPO tinha um fit ideal, assim, mas a gente começou a conversar com vários bancos, inclusive a XP, né, que participou do nosso sindicato, enfim, foi um banco que nos assessorou no IPO. Conversamos com vários bancos e a maioria deles falou, poxa, tem fit, acho que a empresa de vocês está preparada para ir para B3, acho que faz sentido, vamos lá, vamos dar espaço. E começando de um lado, uma parte mais burocrática. B3 é a Bolsa de Valores brasileira, tá? Advogados, contratos e tudo mais. E de um outro lado, a gente começou um trabalho mais estratégico, né, que já é as conversas, né, com os possíveis investidores, né, que é a parte ali do roadshow. E eu vou falar mais sobre o roadshow em si, né, porque foi a parte que eu toquei. O Ofri, nosso CFO, meu sócio cofundador, ficou na parte burocrática ali, tocando com os advogados e tudo. Mas no roadshow, assim, foi um processo de muito aprendizado, porque a gente teve... Foram 135 calls, um período ali de 2 meses. O dia inteiro. E o que você faz no roadshow? No roadshow, a gente marca diversas reuniões. Começa, 8 horas da manhã, e aí você tem 1 hora e meia com um grupo de investidores, depois mais 1 hora e meia com outro grupo de investidores, e vai o dia inteiro assim. E o intuito aqui é você apresentar a sua empresa para o investidor para poder fomentar, às vezes, uma reserva no IPO. Fomentar, exatamente. A gente vai receber, a gente conta a nossa história, conta a história da empresa, conta o que a gente faz, e recebe perguntas de todos os tipos. Eu te garanto que todas que você vai me fazer aqui hoje, será? Eu já devo ter recebido umas 10 vezes durante o roadshow. A gente é criativo, hein? Mas assim, por que eu tô falando isso? Eu não sei as perguntas que você tem, mas o roadshow, cara, é uma sabatina, assim, a gente apanha muito. Então são investidores super qualificados. Eu falo que eu conheci, talvez, as pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida, assim, porque são realmente analistas, enfim, internacionais, nacionais, de grandes fundos de investimento, que estão ali, poxa, te sabatinando, perguntando o seu negócio, falando por que talvez não acreditam no modelo de negócio, ou acreditam e fazem outros tipos de perguntas sobre como que a gente vai continuar crescendo. Então é um trabalho realmente
extenso, durou muito tempo e cansativo, apesar de ter sido tudo via call, não teve viagem para fazer esse roadshow, né? Geralmente, antes, né, da pandemia, todo mundo viajava para contar com os investidores. Agora, você não pensou nenhuma vez em gravar a sua apresentação? De tanto você deve ter feito a sua Tem apresentação? uma parte que é assim, você grava, No Zoom, assim? tem isso, tá? Tem uma parte que você grava e você deixa disponível para que os investidores que você já encontrou e até os que você não encontrou ainda, eles possam ver essa apresentação. É até obrigatório, você precisa fazer isso, tá? Mas essas reuniões, Toda apresentação você faz isso ou não? Ou é uma você grava uma vez só, uma apresentação e ela fica disponível, tá? É um negócio obrigatório. Mas você é regra da B3 isso? é uma regra, aí eu talvez não vou falar certo aqui, né? Talvez de CVM, enfim, não sei. Talvez Você é obrigado a fazer uma apresentação completa? é uma coisa mais burocrática de tipo, olha, a gente tem que saber o que vocês estão falando nessas conversas, porque a gente tem que disponibilizar para que qualquer investidor que não tenha participado do roadshow presencial com vocês, eles também tenham que ter acesso às mesmas conversas que vocês fizeram. É muito para manter uma isonomia de informação para todos os investidores. Mas, sei lá, é tipo, pode ser que não pode. Porque a gente tinha aqui, velho. Não poderia, sei lá, fazer um mega zoom com todo mundo pra fazer uma reunião só? Tem também. Tem os group meetings. Tipo assim, por exemplo, ele fez vários mini calls com várias empresas, não dá pra juntar todo mundo num zoom só. Mas é porque a seria lindo, né? Mas na verdade os investidores eles querem fazer, cada um deles tem uma pergunta diferente para fazer, né? Entendi. Ou não, às vezes não é diferente, mas ele quer. Que atenção, Porque os caras que já vêm, tipo assim, ó, a resposta é não, mas me convence que o bagulho é bom. Não, assim, tem uns que não querem nem olhar. Sério? Isso não me interessa. Não faz sentido, seja porque não gosta do modelo de negócio, seja porque talvez a oferta lá que a gente estava fazendo, né? O IPO total foi 600 e poucos milhões. E aí o fundo é tão grande, que ele fala assim, poxa, se eu colocar talvez 100 milhões aí nesse IPO, não vai fazer a menor diferença para mim. E aí se você triplicar de tamanho, quadruplicar, não vai mexer o ponteiro aqui no meu fundo. Então tem investidores muito grandes que nem olham. Então tem isso também, né? Mas enfim, é justamente isso, eles querem esse pessoal, né? Eles querem um relacionamento. E fora essa conversa que eles fazem conosco, eles fazem uma diligência completa. Então, cara, ex-funcionários nossos recebendo ligação de fundos de investimento, amigos recebendo ligação, porque os fundos, cara, eles querem entender, não é só o PJ do Israel e do time, eles vão até no PF, eles querem saber se a gente é sério, se a gente está fazendo um trabalho sério. Então, o negócio é realmente uma sabatina ali, né? Não é todo mundo que investe de fato, né? De todo mundo que você conhece um percentual pequeno que acaba investindo, mas quem investe está muito convicto ali, né? Ou acha que conseguiu desenhar uma tese que faça sentido, né? Agora, qual que foi a pergunta mais inusitada que te fizeram, assim, no roadshow? Pergunta mais inusitada. Alguma cara que não era mega analógico, falou assim, mas isso daí de internet dá certo? Acho que inusitada nada me chamou a atenção, assim, tanto. A turma muito inteligente, assim, o trabalho que os caras fazem no dia a dia, então não teve muito nada novo. O que a gente conseguia sentir é que alguns fundos entendiam mais de empresas de tecnologia e outros entendiam menos. E vocês devem ver isso no dia a dia, né? Então tem fundo que não está preocupado com rentabilidade no curto prazo. Ele entende que se a empresa investe mais agora e cresce mais rápido, ela vai colher mais frutos no futuro. Alguns outros fundos estão mais preocupados com a janela de curto prazo, né? E tem até mais dificuldade para entender um pouco de como que funciona uma empresa de tecnologia na prática. E aí as conversas são bem diferentes entre esses dois grupos, assim, mas em geral são perguntas sempre muito inteligentes. Bom, vocês entenderam o contexto, né? Quer dizer, o Gel está falando como é que foi o processo de abertura do capital para poder, então, vender ações da empresa para arrecadar dinheiro para a empresa crescer, né? Então, para financiar a empresa, que é o processo normal que as empresas fazem a IPO, né? Então, vejam que é um processo delicado, difícil de ser feito, e é para uma empresa que já está num nível de maturidade muito grande, mas é interessante pra caramba. Então, deixa eu voltar aqui, então. Então, já falei aqui, né, que no Brasil existem mais de 20 tipos de naturezas jurídicas que uma empresa pode assumir. Cada uma dessa forma de entidade empresarial tem vantagens e desvantagens dependendo das circunstâncias.
alguns fatores importantes devem ser levados em consideração quando a gente determina qual que é a forma ideal da identidade para um empreendimento comercial específico. A gente já viu algumas aqui. Então, por exemplo, fatores importantes: o risco e responsabilidade envolvido no empreendimento, né, se é limitada, se é ilimitada. Quem são os participantes? Certa forma de organização tem limite no número de participantes, a natureza dos participantes. Necessidade de estratégia de crescimento de capital. Certas formas de organização são mais apropriadas para levantar capital de várias fontes, como por exemplo é o caso das sociedades anônimas versus as limitadas. Estrutura de gestão. Certas formas de organização são mais flexíveis do que outras para gestão. Implicações fiscais. Leis fiscais em muitas jurisdições variam drasticamente entre os vários tipos de estrutura de identidade. Por exemplo, falei aquele o simples inovação, né? Que por exemplo, tem vantagens fiscais para startups, por exemplo. A carga regulatória, quais são as leis de valor imobiliário que tem um impacto maior em algumas formas de identidade. Por exemplo, SA tem um regulamento muito grande a ser seguido, né? Principalmente com capital aberto, enquanto que as limitadas são mais simples. Em casos administrativos, né, quanto que você paga de encargos administrativos para manutenção do negócio em cada tipo. Sobrevivência, algumas entidades terminam certos eventos, como é que essa empresa vai evoluir. Por exemplo, se você tem uma individual e você vai ter sócio, ela tem que encerrar e aí ter uma outra encarnação da empresa sendo sociedade, não mais individual. A privacidade, determinados tipos de empresas, certas informações comerciais e financeiras relativas a empresas, e sócio deve se tornar pública, né? Quando você vai abrir, por exemplo, capital na Bolsa de Valores, você precisa tornar público informação sobre, por exemplo, os seus bens, né? Para que veja que não há nenhuma fraude ali. Estratégia de saída e necessidade de liquidez. Certas estruturas de identidade proporcionam mais flexibilidade para o participante quanto a liquidez ou retirada. Por exemplo, em bolsa, facilmente eu consigo retornar o meu investimento vendendo a minha ação na bolsa. Se for numa limitada, já é mais difícil, eu tenho que negociar com os outros sócios à venda. Então, varia muito, né, a estrutura que eu vou escolher. Tá? Geralmente, empresas iniciais vão ser limitadas. À medida que vão evoluindo, você pode, por exemplo, decidir que ela vai ser uma SA e abrir capital na bolsa, como por exemplo como aconteceu na Melius aqui nesse nosso exemplo, né? Pensando na legislação brasileira, existem diferenças entre, por exemplo, o tipo de empresa e o tipo de tributação. Por exemplo, uma MEI, né, um micro empreendedor individual, por exemplo, tem lá um tipo de tributação muito simples que é a CIMEI, né? Paga lá uma taxa mensal para o governo, não tem imposto de renda, não tem um monte de tributos federais. É bem fácil de fazer. Se for uma EI, uma aérea limitada, daí tem uma maneira de declarar imposto de renda. Se for uma SA, tem uma outra maneira. Então, cada tipo de empresa dessa vai ter uma maneira diferente, um jeito diferente de tributação a ser seguido na legislação brasileira. Eu não vou entrar aqui em detalhes nessa tributação. Quando vocês precisarem disso, vocês vão precisar realmente contactar advogados, contadores, né, para ajudar vocês a tomar essas decisões. Estou dando aqui mais ou menos uma visão geral, né, do que vocês vão encontrar caso vocês precisem de fato. Né, mas o fato, enfim, precisa de auxílio jurídico para resolver essas questões aqui. Bom, já mostrei aqui na Melius, tá? Bom, uma coisa muito importante sobre participação acionária é como é que é essa participação acionária, né? Então tem um conceito aqui de cotas de participação acionária que em inglês é chamado de equity, né? Vocês vão ver muito essa palavra equity. Então, existe uma terminologia específica usada para denominar a participação legal societária em uma empresa que varia dependendo da estrutura legal. Por exemplo, no caso das limitadas, o patrimônio é normalmente descrito em termos do percentual de propriedade ou valor correspondente a um percentual. Então, no caso da limitada, você vai dizer, olha, esse sócio aqui tem 70% da empresa, tem 30% da empresa, tem 10% da empresa, esse aqui tem 1% da empresa. Então, geralmente no caso das limitadas, você descreve a participação em termos do percentual de participação que a pessoa tem na empresa. No caso das SAs, o patrimônio é descrito em termos de número de ações, né, ou estoques. Então o cara, sei lá, tem 1000 ações de uma empresa, tem 5.000 ações de uma empresa. Embora seja basicamente a mesma coisa, né, do ponto de vista semântico, usa-se esse jargão diferente para empresas limitadas e empresas de sociedade anônima.
No caso aqui eu vou usar o termo de cotas acionárias, que basicamente se refere aos dois casos, né? Ao quanto eu tenho de participação. Então, uma empresa, um estatuto de uma empresa em geral, ele especifica o número máximo de cotas acionárias que ela está autorizada a emitir. Por exemplo, uma empresa pode ter, sei lá, 100 mil cotas acionárias, ou 1 milhão de cotas acionárias, né? Ou 1000 cotas acionárias, né? Esse número ele é meio arbitrário, né? Não tem assim um padrão, né? Mas ele geralmente vai refletir o plano financeiro do empreendimento e os objetivos futuros de captação de recursos. Por exemplo, se eu no futuro pretendo vender, né, participações pequenas da minha empresa, né, para outras pessoas, geralmente eu vou ter um número grande de cotas de valor pequeno, né? Então, por exemplo, eu posso ter, sei lá, minha empresa vale 100 mil, então eu posso ter 100 mil cotas de R$1, né? Ou eu posso ter 10 mil cotas de R$10, se eu quero vender participações maiores. Então, basicamente, essa estratégia, né, que se desenha na cabeça dos investidores, como é que a empresa vai se desenvolver, é que vai determinar o número de cotas e o valor de cada cota, né? Veja que esse número de cotas ele pode mudar, né? Desde que os acionistas decidam que vai haver uma mudança, pode mudar, não tem nenhum problema, tá? Mas, em princípio, a gente define de acordo com o que a gente quer fazer na empresa no futuro. Então, uma vez que eu defini, né, qual que é o volume de cotas acionárias da minha empresa, eu vou pegar parte dessas cotas e vou distribuir entre os fundadores e investidores, né? Então, tipicamente, por exemplo, os fundadores que controlam a empresa vão, sei lá, dominar, sei lá, 80% das cotas. E 20% eles vão deixar para vender para investidor, etc. Então, essas cotas, né, elas constituem a estrutura acionária da empresa, né? O pessoal em inglês usa o termo cap table, que é uma tabela do capital da empresa, né? Ou seja, a porcentagem de propriedade dos acionistas é calculada com a proporção das cotas detidas em relação às cotas que foram emitidas. Então, se eu tenho 1000 cotas, né, se minha empresa tem 1000 cotas e 900 cotas pertencem, por exemplo, aos dois fundadores, esses caras têm 90% da empresa, certo? Uma conta simplesinha. E aí os 10% eu posso dividir, por exemplo, para vender para investidores parte da minha empresa. Também tem uma coisa muito comum, que é reservar parte das cotas na tesouraria, ou seja, não negociar parte das cotas, porque mais na frente você pode, por exemplo, quando a empresa avança, você pode querer vender partes dela. Então, por exemplo, das 1000 cotas, você, sei lá, negocia, você distribui 700 cotas, né? E guarda 300 para negociações futuras quando a empresa crescer, né? A gente diz que elas ficam na tesouraria, né? São cotas de tesouraria ou não emitidas. Elas ficam lá e ninguém é dona dela, tá? É a própria empresa que é dona, e você pode negociar depois, quando você quiser, por exemplo, atrair mais capital para a empresa. Também existe o conceito de classes de cotas, né? As cotas não são todas iguais. Você pode, por exemplo, dependendo do momento da evolução, né, ou no momento em que você vai atrair financiamento, vai atrair capital para a empresa, você pode designar, por exemplo, cotas classe A, classe B, ou o que o pessoal chama de série A, série B, né? O pessoal usa, em inglês usa Series A e Series A, Series B e assim por diante, quando essas cotas vão ficando mais atrativas para os investidores à medida que a empresa cresce, né? Geralmente tem um contrato, né, que diz o que cada classe tem direito, né? Ou então delega essa autoridade para o conselho de administração da empresa. Em geral, essas diferenças têm a ver com as preferências e direitos relativos de cada cota. Por exemplo, se você pode votar na decisão da empresa, se você vai receber dividendo, né? Se você vai distribuir, se você tem direito, por exemplo, a parte do recurso quando no caso da empresa ser dissolvida. Então tem várias diferenças aí nessas cotas. Também existem restrições quanto ao fato de eu poder transferir ou não as minhas cotas, né, como sócio. Eu não quero mais participar dessa empresa, será que eu posso pegar essas cotas e vender para outra pessoa? Ou o meu contrato ele não permite que isso seja feito, né? Isso vai depender de empresa para empresa, dos objetivos da empresa e assim por diante, né? Um exemplo de classes aqui, por exemplo, são as ações ordinárias, né, as chamadas AO. São classes de ações que não possuem preferência sobre ações de outras classes que são mais importantes, mais prioritárias, que são as ações preferenciais, ou AP.
Então são ações que têm vantagem sobre ações de outras classes. Normalmente um direito proprietário, por exemplo, preferencial sobre os ativos e sobre lucros da corporação. Geralmente as ações ordinárias, elas são as últimas que recebem, por exemplo, distribuição de dividendos, né? E se sobrar dinheiro, o cara recebe, se não, ele continua com direito e não recebe dividendo nenhum. Aí tem as ações preferenciais acumuladas, né? Que se recebe dividendo periódico. As participativas, que além dos dividendos fixos, recebe alguma coisa se a empresa tem lucro. As não participativas, onde a pessoa recebe um fixo. Mesmo que a empresa lucre muito, a pessoa recebe um fixo. E as ações de fundadores, né, que tem direito. Então tem vários tipos de ações possíveis. Aqui é só para mostrar que as ações não são todas iguais. Existem vários tipos de ações diferentes dependendo da empresa, tá certo? Bom, uma pergunta muito importante, muito frequente, assim, como é que é feita a distribuição de ações para uma empresa que está começando, né? Como é que a participação vai ser distribuída entre os fundadores? Bom, cada um dos fundadores que forma um negócio, ele vai contribuir, pelo menos em parte, né, para ter a participação acionária. A forma específica dessa participação acionária depende da estrutura legal específica da empresa. E essa distribuição, né, então, três pessoas vão formar uma empresa. Será que cada um vai ficar com, sei lá, 33% das ações? Um vai ficar com 40%, o outro vai ficar com 40% e o outro vai ficar com 20%, né? Ou vai ficar com 80%, os outros dois vão dividir os 20%, né? Como é que é feita essa divisão? Então, depende da contribuição de cada um, né? É muito difícil, na realidade, de arbitrar isso aí, né? Se, por exemplo, cada um desse um dinheiro, né? Tá aqui, ó, cada um está dando aqui um dinheiro para formar a empresa, né? Um deu R$500, outro deu R$200, outro deu R$300. Putz, já sabemos, um vai ficar com 50%, um com 20% e um com 30%. Então, se a contribuição fosse de cada sócio fosse simplesmente monetária, seria fácil de dividir, né? No entanto, muitas vezes, na maioria das vezes, né, não são participação monetária, né? Muitas vezes você contribui de outras formas. Por exemplo, que formas? Por exemplo, você tem muito conhecimento numa área técnica que a empresa é importante. Você é um cara especialista em visão computacional e essa empresa é importante para a visão computacional. Então você está trazendo sua expertise para a empresa. Você tem, por exemplo, um cliente em potencial que já fez negócio contigo no passado e só quer fazer negócio contigo. Então você traz aquele cliente, você está ganhando, você tem aí um percentual, aquilo tem um valor não monetário. O que você está colocando não é dinheiro, mas é o seu tempo e esforço. Por exemplo, você se conforma de receber metade do salário que está pagando no mercado porque você está dando uma contribuição para a empresa. Então é o tal do sweat equity, né? Ou seja, participação no suor, né? Veja que se você está ganhando salário de mercado, isso não é considerado uma contribuição. É simplesmente você está recebendo o que você tem direito como um empregado. Mas se você ganha abaixo do mercado ou não ganha nada, né? Significa que você aí sim está dando uma contribuição, o seu tempo, o seu esforço. Então isso tem um valor, né? Se você, por exemplo, está dando recursos, por exemplo, você está cedendo a sua casa, né? Ou está cedendo o seu computador, certo? Então isso tudo tem um valor também. Credibilidade, por exemplo, você está envolvido na empresa e por você ser um cara que já fez muitas coisas de valor e você tem uma credibilidade, tem uma reputação no mercado, você está aportando isso na empresa também, isso tem um valor. Ou você tem acesso a fundos de capitais, por exemplo, você tem negócios com um fundo de investimento e esse fundo de investimento confia em você. Então, isso também tem um valor, né? Tudo isso são contribuições que você pode dar à empresa que não tem a ver com valor monetário, né? Também é possível que a empresa remunere, além da distribuição com participação, os fundadores, por exemplo, precisam viver, né? Então o cara fundou a empresa, tem lá a sua participação acionária, mas ele trabalha, ele, por exemplo, programa, ou ele administra, ou ele, sei lá, faz alguma outra atividade. O cara precisa sobreviver. Então, além da participação acionária, o cara também pode ganhar dinheiro, né? Então, porque senão o cara morre de fome e a empresa acaba, né? Então você também pode ganhar desse jeito. Mas nesse caso, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem sua participação acionária, é aquilo que você ganha porque você faz o seu trabalho, né? Então isso tem também uma questão importante envolvida na distribuição de ações numa empresa nascente.
Então, quando as contribuições não são monetárias, determinar a porcentagem relativa é muito mais difícil, muito mais complicado. Existem algumas técnicas para avaliação de negócio que já estão operando, mas quando a empresa está começando, é muito difícil de fazer essa atribuição, né? De novo, você tem que ver qual que é a relevância da contribuição para o empreendimento. Você deu a ideia inicial, né? A ideia inicial é sua, você deu uma ideia que fez a empresa surgir. Tem por exemplo, um mérito de demonstração. Você construiu um protótipo que mostrou que a ideia é viável. Ou você é um cara que muitas pessoas disseram que você é um cara que faz a empresa acontecer, dá sua contribuição. Ou tem uma patente, por exemplo, que a empresa vai desenvolver, isso é importante, né? Ou tem uma contribuição que só você pode dar. Você tem, por exemplo, tem um algoritmo que só você fez. Você está dando aquele algoritmo para a empresa, então aquilo é contribuição. Você tem experiência comprovada na tecnologia ou processo que forma a base da empresa. Tem um histórico relevante de sucesso nas empresas, então você está ajudando ali. Você tem uma rede de contatos ou de pessoas, né, que você pode trazer para a empresa, para fazer a empresa acontecer. Você tem reputação, tem boa vontade de fazer a empresa andar. Você já fez muitos esforços no passado que aumentam a probabilidade de sucesso do empreendimento. Então tudo isso tem valor e são formas de contribuição não monetárias importantes para as empresas hoje em dia. A gente vê isso acontecendo todo santo dia, né? Eu tô já vi muitas empresas que, por exemplo, valorizam uma rede de contatos, né? E estão dispostos a, por exemplo, a ceder parte do seu capital em troca dessa rede de contatos de um sócio, né? Oi? No caso, seria um investimento intelectual, né? Exatamente. Mas não só intelectual, né? Por exemplo, a sua rede de contatos não é investimento, não é um envolvimento intelectual, é um envolvimento da tua experiência, tá certo? Então não é só intelectual, não, tá bom? Bom, agora uma coisa que é importante, pessoal, e eu já vi isso acontecendo sei lá quantas vezes na minha vida, na prática, muitas vezes, a força da personalidade e as habilidades de negociação de alguém que está entrando no empreendimento, eles tendem a desempenhar um papel muito significativo, às vezes definitivo na determinação das posições acionárias. Quer dizer, a postura que você tem quando se apresenta, né, quando descreve o que você está interessado e é capaz de explicar claramente qual que é a sua contribuição, isso geralmente faz uma diferença muito grande na participação acionária, no que você está conquistando de participação acionária. Eu já vi isso acontecendo várias vezes, pessoas que realmente passam uma credibilidade, passam uma força de personalidade que conseguem fazer muita diferença na hora de que você está negociando a participação. Tem um videozinho aqui rápido. Não, deixa eu falar aqui de uma outra coisa antes do videozinho. É que a gente já está quase atrasado aqui para a conversa com o Luiz. Que é o negócio, como é que os funcionários vão participar do sucesso da empresa, né? Chamado de stock options, né? Então, geralmente, as empresas elas têm esses planos de opções de ações para funcionários. É uma maneira de você fazer com que o funcionário seja fiel e se engaje no negócio, né, a partir da participação acionária, né? É uma ferramenta flexível para as empresas, para compensar os funcionários pelo desempenho e atrair e reter uma equipe motivada e talentosa. Esses planos de stock options, os ESO, né, eles dão aos funcionários uma participação no sucesso da empresa, preservando caixa para o negócio. Em vez de eu aumentar o salário, eu dou participação acionária na empresa. Geralmente, esse é um componente esperado no pacote de remuneração para funcionários de empresas de alta tecnologia. Quando eu estou atraindo um talento muito importante do mercado, um cara que sabe fazer, que tem um talento especial, que consegue mudar a trajetória da empresa, né? Geralmente, na negociação das empresas de alta tecnologia, no pacote está aí a participação de stock options. Todas as empresas grandes, Google, Facebook e as pequenas também têm hoje um plano de opções para funcionários, né? Um funcionário se torna sócio da empresa, de uma parte pequena da empresa. Então, o que é um plano de stock options? Basicamente é um contrato que dá ao empregado o direito de comprar um número específico de ações a um preço específico, que é chamado de preço de exercício, durante um período de tempo. Então, por exemplo, eu ganho hoje o direito de comprar, sei lá, 1000 ações a preço de 1 centavo, né? Mais na frente, quando essa empresa aumentar de valor, por exemplo, de 1 centavo vai para R$1, né? A minha ação se valorizou 100%, né? Então agora eu compro as ações pelo preço combinado, aquele 1 centavo, e vendo pelo R$1. Ou seja, estou ganhando R$99, R$9,90 nessa história. Tá certo?
R$9,99 nessa história. 1000 vezes, né? Estou valorizando o meu investimento inicial. Existem várias regras que regem isso aí. O nosso livro fala de algumas delas. Eu não vou falar muito aqui, não. Eu vou deixar agora o videozinho rodar aqui. Esse vídeo é do Michael Siebel, que é um cara da Y Combinator, que é uma empresa bastante importante de investimento de capitais. Esse cara vai explicar um pouquinho como é que funciona essa história de stock options aqui, como é que você divide o equity, né, a participação acionária entre os funcionários. É um videozinho, acho que de 3 minutos aqui, antes da gente conversar com o Melga. 4 minutos e 17. How much equity to give your co-founders? Deixa eu botar aqui no closed caption, para a gente ver aqui, pelo menos em inglês aqui. How much equity to give your co-founders? This is a problem and a question that a lot of people have written about, and you can see a lot of varied advice online. My perspective is that most founders are missing a couple key points when divvying up their equity. The first one is your equity splits with your co-founders are what's going to motivate your co-founders to stick with your company through the years and years and years it takes in order for you to build a large company that has massive impact. Oftentimes, the co-founders that you're speaking to don't quite understand how much of a time commitment they have to give to the startup if it works. And so as a CEO who's responsible for figuring out what the equity split is, oftentimes you have to think about what your co-founders would want, even if they're not thinking about their own long-term interests at the moment. One of the biggest fallacies I hear from a founder is, well, we came up with this equity split because that's what we negotiated. Well, as a great CEO, your first thought has to be not, how do I come up with an equity split based on negotiation? Your first thought has to be, how do I come up with an equity split that's going to maximize the motivation of my teammates? And if you're concerned about giving equity to teammates, that's not without reason. There are lots of startup teams that break up, lots of founders that leave. But your primary mechanism of safety when it comes to giving equity is vesting and cliff. So typically when you give equity to anyone in your company, but including the founders, you have what's called 4-year vesting. That means that you have to work with the company for 4 years to actually get that equity stake. Typically also you have what's called a 1-year cliff. That means if you leave or are fired from the company within the first year, you get nothing. So as a CEO that's trying to make sure you have a maximally motivated team, this is your hedge. Vesting with a cliff, 4-year vesting with a 1-year cliff is your hedge. This is your get out of jail free card. If you made a decision that was incorrect about choosing your co-founders, as long as you correct it within 1 year, there's no long-term harm to the company. On the flip side, because you have that hedge, it probably benefits you more often than not to be more generous with the equity that you give your co-founders, not less. Understanding that equity is going to create long-term motivation to stick with your startup, especially during the times your startup's not working well. And almost every startup has times when things are not going well. And so really what you have to think for as a CEO is, I don't want to create a situation where I have to motivate my co-founders every day. I want their equity stake in this company to be the thing that gets them to wake up in the middle of the night, gets them to work on the weekends, gets them to work late, that gets them to recruit their friends, gets them to feel like they are true owners of the company and not just employees. I think that I don't want to prescribe exactly what equity split creates that phenomenon, but if you hit it, it's far more valuable. Your company becomes far more valuable because your co-founders are all motivated. In the past, I've said that most companies should have equal equity splits. I think all things being considered equal is a nice and easy rule of thumb, but it can't be applied always. So I would just always tell the CEO, be considerate about your future motivation of your co-founders, and if you're not really interested in the future motivation of your co-founders, if you don't think you're going to need them in the long term, why are you making them co-founders at all? You should really reconsider who's on your team if you don't think they're worth a generous equity grant. Thank you very much for your time. Então, pessoal, então
vejam aí então a importância, né, de ter um plano para distribuição de participação, e a motivação que isso é, né, para os teus cofundadores e também para os funcionários mais na frente, tá? Então esse é uma coisa importante que a gente já falou aqui, e agora vocês viram aí o vídeo. Bom, então isso foi a aula de hoje, né? Então o capítulo 7 do nosso livro-texto, e aqui as referências. Bom, então já estamos aqui com o Luiz Melgarejo, com o Melga, né? Eu vou colocar ele aqui no vídeo já com vocês, né? Então, apresentando rapidamente o Melga, ele então é o Head of Legal Compliance Data Privacy da Jus Brasil. O advogado, então, o cara que dirige então a área jurídica da Jus Brasil, né? Já vou te colocar aqui na tela rapidinho, Melga. Só falar um pouquinho aqui de ti, já te coloco na tela. Antes disso, ele foi gerente jurídico de negócios da Somos Educação entre 2018 e 2019, e antes disso participou de 2 empresas aqui como partner, como associado, em 2 empresas de advogados, né, mais tradicionais. Uma coisa que eu perguntei aqui, depois ele vai explicar como é que ele veio parar em startup aqui, o Melga, tá? Já vou apresentar aqui, vou compartilhar aqui a minha tela com o Melga, só um pouquinho, Melga, só fechar aqui um aplicativo para poder colocar o outro. Pronto. Então, puxar o zoom para cá. E agora compartilhar com a galera aqui. Só um pouquinho, já estou quase. Tela. Trocar janela. Pronto. Legal. Vocês estão vendo agora o Melga aí, né? Melga, fala para ver se o pessoal está te escutando, por favor. Vocês estão conseguem escutar o Melga? Um pouco baixo, mas dá para ouvir. Tá um pouco baixo, Melga? Consegue aumentar um pouquinho? Melhorou agora, pessoal? Melhorou. Tá joia. Melga, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu acho que tu não escuta o pessoal, mas eu transmito as perguntas, tá? Não tem problema. Porque eu acho que eu não consigo te colocar aqui para ouvir o pessoal que está no Discord, tá? Mas eu te transmito as perguntas, não tem nenhum problema. Então, Melga, muitíssimo obrigado por atender a gente numa terça-feira, né? 10 horas da noite, mais de 10 horas da noite, aí em São Paulo. É um grande prazer te ter aqui, né? Quero dizer que esse tempo que a gente tem convivido aí na Jus Brasil, né, tem sido muito legal, tem te visto resolvido as coisas com muita tranquilidade, né? O Odileno, esses dias a gente estava conversando com o pessoal, ele estava dizendo, o Melga é um advogado diferente, né? Ele descomplica ao invés de complicar. Eu não sei se isso é um elogio, tá certo? Mas de qualquer maneira é bacana que é assim, viu? Muito obrigado por participar, o pessoal está aqui te escutando. Antes de começar aqui, queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, tá bom?